Oi, Paulete. Boa noite, Paulete. No outro vídeo, no outro que nós fizemos a live, parece que estava sem som. Aí eu procurei ver como é que consertava aquilo e consegui consertar. Azarine, boa noite. Gladys, boa noite. Alice, boa noite. Então eu acho que eu consegui consertar, tá, Paulete? Também foi por acaso que eu consertei, porque eu não sei mexer com isso não. Mas deu para colocar o som lá, tá bom? Bom, vamos dar sequência então ao a nossa leitura, a nossa reflexão nos domínios da mediunidade. Já disse para vocês que nos acompanham, nós formamos aqui um grupo de estudo já há algum tempo. É um livro técnico. É um livro muito técnico, é um livro com informações bastante técnicas. E temos que ter um pouco de paciência para que nós possamos entender as propostas técnicas dessas informações. Para quem lidar com mediunidade, para quem está trabalhando em grupos mediúnicos, um extraordinário domínio da mediunidade, é uma extraordinária obra. E muitos espíritas estão lidando com mediunidade sem conhecimento. E a falta de conhecimento da mediunidade estabelecerá para o candidato a essas incursões nesses mundos desconhecidos do além processo de perturbações emocionais, físicas e mentais. Isso porque ele vai estar lidando com energias, forças, frequências, magnetismo de outras dimensões, adequando-se às dimensões físicas através do corpo, porque a mediunidade é estruturada sob o ponto de vista de todo um conjunto da funcionalidade do corpo físico, sobretudo pelas produções das chamadas glândulas endocrínicas, pelas produções hormonais de funções endocrínicas das nossas glândulas, além das funções cerebrais. Lembrando que uma dessas mais importantes glândulas para a mediunidade chama-se epífise, que é uma glândula de produção de substância psíquica ou mental. Ela é a básica para a mediunidade. Então, lidar com mediunidade é lidar também com todo um processo de produção de hormônios, de todo um sistema endocrínico, de todo um processo metabólico. Se a pessoa trabalha com mediunidade sem estudar, sem conhecer, sem se esforçar para fazer o bem, ou seja, se esforçar, não é virar bom, mas se esforçar para fazer o bem, ele é um forte candidato a ter desequilíbrios nas áreas que eu citei, fisiológico, sob o ponto de vista também mental e, evidentemente, sob o ponto de vista psíquicos, né? Além das graves questões emocionais. Da última vez nós falamos daquela emissão mental através de um processo psicofônico que o mentor Clementino, utilizando-se de uma médium, ele utilizaria para poder dar uma mensagem. E o André Luiz descreve os detalhes técnicos como é que se dá o processo psicofônico. Então ele diz, a emissão mental de Clementino, que é o mentor, condensando-lhe o pensamento, ou seja, baixando a vibração dele, porque ele é um espírito muito elevado, e à vontade ele vai envolver o dirigente do trabalho, que é o Raul Silva, né? Através de raios magnéticos que alcançam a intimidade do dirigente do trabalho, que é o Raul. E onde é que ele alcança o dirigente do trabalho? O Clementino. Porque ele vai fazer uma prece, o Raul vai coordenar o trabalho. E ele vai fazer esse início de trabalho orientado pelo Clementino. Então vai haver um processo psicofônico. E desse momento, são utilizados parte do organismo do Raul Silva. E lembra que eu chamei a atenção da nossa pele? A nossa pele, de todo o corpo, para quem não sabe, o maior órgão do corpo humano é a pele. Então, este órgão que nós chamamos de pele, a epiderme, é exatamente composto de vários poros também, como múltiplas ou miríades de antenas com essas possibilidades de emissão, também de recepção, né, de energias espirituais ou de impressões
espirituais, sejam elas fracas, sejam elas também fortes. Mas, de qualquer maneira, quando a pessoa sente a presença espiritual, ela tende a ter um arrepio, ela sente um calafrio, ela sente alguma coisa realmente de um processo de microeletrificação na própria pele, seja no rosto, né, seja as mãos também, muitas vezes há suores. Enfim, a pele responde muito porque é exatamente o que ele chama de um conjunto, ou seja, tem essa capacidade de várias, como várias antenas, com também potencial de emissão e recepção de energias. Essas impressões apoiam-se nos centros do corpo espiritual que funcionam à guisa de condensadores. Então as energias vêm do mundo espiritual, chegam no nosso perispírito, se condensam. Então, porque o perispírito é de uma estrutura semimaterial. O perispírito não é matéria, é um elemento que nós chamamos de, como Allan Kardec chamava de semimatéria. Então essa energia vindo do espírito, do desencarnado, passa pelo perispírito, evidentemente vai chegar ao corpo físico a partir desse esporo, através das antenas, né, das células da nossa pele, e aí vai entrar também no sistema nervoso central. Mas exatamente essas impressões, elas estão apoiadas nesses centros vitais, sobretudo no chakra coronário, ligado à epífise, né, que funciona como condensador das energias espirituais. São energias em outras dimensões que entram para a dimensão física através do perispírito, nesse processo de condensação. Atingem de imediato os cabos do sistema nervoso do nosso corpo físico, aqueles que vão desempenhar um papel, por exemplo, de bobina de indução, ou seja, bobina de indução, através do sistema nervoso. O que é bobina de indução? Vai induzir a energia, né? Vai induzir exatamente a questão da energia que está vindo do mundo espiritual, ok? Então, a partir dessa bobina de indução, que é o sistema nervoso central, vai se acumulando também, e nessa acumulação, através do cérebro, nós possuímos o que ele diz de centenas de centros motores, com funções motoras, de fazer funcionar todo o nosso corpo, seja a questão visual, questão da fala, questão da audição, todo o nosso corpo a partir do cérebro. O cérebro comanda tudo isso. Então a energia espiritual é condensada a partir do perispírito, lançada através do sistema nervoso central, alcançando o nosso cérebro, sede onde está a epífise também, e outros elementos importantes no campo neurológico. Semelhante tecla, ele chama de eletroímã, ligados uns aos outros, se processam as ações e as reações mentais que determinam as vibrações criativas através do pensamento ou da palavra, considerando-se o encéfalo é todo o nosso cérebro. Nosso cérebro, tu tem o cerebelo, né? Tu tem os lobos frontais, tu tem todo esse processo, cérebro, lobos frontais, o cerebelo. Na realidade, tudo isso constitui o que nós chamamos de encéfalo, é todo o conjunto do crânio, né? Então, o encéfalo como poderosa estação emissora e receptora. E a nossa boca, dentro desse processo, o Clementino está dando a mensagem, o Silva está captando, todo esse processo de condensação da energia do Clementino através do perispírito passa pelo sistema nervoso central do Silva, encarnado, vai passar pelos lobos também, todo o encéfalo, todo o cérebro dele, e a partir daí vai haver um processo de recepção e de emissão. Por exemplo, a boca, quando nós falamos, recebendo uma ordem do cérebro, acaba agindo nesse processo como um alto-falante, de acordo com uma estação de radiofonia, digamos assim. Então, o que está acontecendo? O Silva está falando, na realidade as ideias vêm do Clementino, através de energias mentais do Clementino, essas energias são condensadas no perispírito, passa pelo sistema nervoso central, tendo o cérebro, o encéfalo, todo o crânio, né, como sede do sistema nervoso central, e a partir daí essa poderosa emissora, né, e receptora dessas energias vindo lá do Clementino. E a boca do Silva serve de alto-falante. Ele está falando depois de toda essa, de todo esse conjunto, toda essa dinâmica, toda essa complexidade dessas energias vinda do Clementino e sendo adensado no corpo do Silva que está encarnado. Tais estímulos se expressam ainda, além da fala, das mãos,
você vai ter realmente sensação em algum momento da presença espiritual, dos pés, pelos sentidos, dos órgãos que trabalham a feição de guindastes, de condutores, transformadores, são termos técnicos também, né, e etc. Aí o Hilário perguntou o seguinte, então aqui nós temos a técnica do próprio pensamento, porque é o pensamento do Clementino transformado em energia, que é captado ou adensado no perispírito do dirigente do trabalho, que é o Silva. A partir do perispírito passa pelo sistema nervoso central, que é físico. No sistema nervoso central acede ao encéfalo, com todas as suas funções, e a partir dessas energias do pensamento de um espírito é que vai fazer todo esse trabalho. Ou seja, se for para falar, como uma estação de rádio, também de emissão, ou seja, a voz acaba servindo como um alto-falante das ideias do Clementino. É bem complexo, mas não é tão difícil de entender, considerando as energias espirituais e as energias sendo condensadas no corpo físico, através também da colaboração do mundo mental do médium, do encarnado, no caso do Silva aqui. E o Hilário ficou curioso, né? Como sempre, o Hilário pergunta sempre, e está perguntando ao Aulus se aqui, nesse caso, é a própria técnica do pensamento em si, considerando o pensamento como a expressão daquilo que vem do mundo mental. Não tanto, disse o Aulus para o Hilário. O pensamento que nos é exclusivo, aquele que é o pensamento do Jorge, é pensamento do Jorge. O pensamento do Clementino é pensamento do Clementino. São pensamentos diferentes. Ele está mostrando aqui que o Silva está captando o pensamento de um espírito. Mas nós também temos os nossos pensamentos. E é nisso que nós vamos entrar hoje, nesse estudo, para entender esses pensamentos. Porque a psicofonia, a Eugênia, por exemplo, ela vai captar pensamentos, mesmo no processo psicofônico, sentindo as sensações do espírito. No fundo, nós vamos trabalhar no mundo do pensamento, de um espírito doente e da própria Eugênia como médium. No caso, ela é uma média equilibrada. E o Aulus continua, o pensamento que nos é exclusivo, ele flui incessantemente do nosso campo cerebral, tanto quanto as irradiações magnéticas e caloríficas. Por quê? Magnético, nós temos o magnetismo próprio. Calorífico, todos nós temos uma certa temperatura no corpo, né? Nós temos a nossa temperatura normal, então nós temos aí irradiações caloríficas, cada uma. Tem pessoas que são mais quentes, tem pessoas que são um pouco mais frias, tem momento que fica com as mãos frias, com o corpo frio, mas isso são irradiações caloríficas, não é isso que ele está mostrando, que nos são particulares, e usamos-lo normalmente acionando os recursos de que nós dispomos. Aí o Hilário ainda ficou com dúvida em relação a esse processo, e perguntou, então não será tão fácil saber, é muito difícil então nós sabermos identificar o que é uma criação mental que é minha, do Jorge, e aquilo que está incorporando em meu mundo mental. O que é meu? Vamos usar aqui como exemplo o Clementino. O que é o pensamento do Jorge e o que é o pensamento do Clementino? Como é que a gente consegue distinguir isso? A discussão é essa, né? Será que sou eu que estou pensando? Mas por que eu estou pensando isso? Porque cada um, quando a pessoa se conhece, ele discerne um pouco melhor a forma de pensar, ele sente que são pensamentos diferentes, ou para o mal ou para o bem, quando ele presta atenção nele. Quando as pessoas se percebem, quando as pessoas fazem como Jesus ensinou, né? Que é vigiar. Vigiar é o pensamento e orar. Então veja, quando você tem esse trabalho de estar permanentemente atento ao seu pensamento, você sabe quando é o seu pensamento, o seu costume de pensar as coisas, e quando são pensamentos que vêm de fora. Quando a pessoa é atenta, ela consegue, mas quando não é atenta, ela não sabe. Não sabe se ela está pensando, se sente só o estão pensando. Mas estamos lidando com mediunidade. Com mediunidade, o médium, por isso que eu digo, quando ele estuda as suas reações, suas ações, o que está acontecendo fora, o que é a teoria da mediunidade, ele se estuda e se é dedicado e disciplinado, ele vai saber distinguir com facilidade, num trabalho mediúnico, de psicofonia ou de psicografia, se são ideias dele, ou se são ideias dos espíritos, ou são ideias de ambos, porque também não quer dizer que as ideias dele são descartáveis. As ideias dele também são importantes, mas ele precisa saber, naquele momento da mediunidade, o que prevalece. São a ideia, no caso de Clementino, ou as minhas ideias para iniciar e coordenar um trabalho mediúnico. Então o Hilário vai fazendo saber, é muito difícil, então, nós fazer a diferença. Como é que eu sei se é o meu pensamento? E como é que eu sei se é o pensamento de outros, né? Ou seja, que não pertence à minha cabeça, está incorporado à minha cabeça aquele pensamento, mas não é meu. Como é que nós distinguimos isso? É a pergunta que o Hilário faz para o Aulus. O Aulus
diz para ele o seguinte, de uma forma bem diplomática: olha, Hilário, a sua afirmativa ela não tem base, ela carece de base. Por quê? Qualquer pessoa atenta, qualquer pessoa que se percebe, observará a mudança. As pessoas que vivem automaticamente não conseguem. As pessoas que vivem aquela vida da farra, das bebidas, da confusão da vida social, né, das vidas pro forma, das conveniências da sociedade, elas não prestam atenção no pensamento dela, não estão nem preocupadas com isso. Porque ela vive uma vida tão automática, às vezes reativa, às vezes passiva, mas estão nem aí. Essas talvez não consigam realmente ter atenção aos seus pensamentos e às mudanças dos seus pensamentos. Mas nós que somos candidatos à mediunidade, a trabalhar com o mundo mental para poder oferecer aos espíritos meios de ajudá-los e ser ajudado por eles, nós precisamos prestar atenção aos nossos pensamentos. Os que são nossos, comuns, os que vêm de fora, às vezes são pensamentos maravilhosos, que não são nossos. E que nós assimilamos e conseguimos registrar, e conseguimos manifestar. Ou então vem um pensamento extremamente negativo, também não são nossos muitas vezes. São de espíritos doentes, que nós sentimos, opa, peraí, porque aí você começa a trabalhar, e vem Jesus, pela vigilância, pela oração, trabalhando essa capacidade de discernir o que é seu e o que não é seu, aquilo que está incorporado em você. E ele continua: qualquer pessoa atenta observará essa mudança. De vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência. Cada um de nós que estamos aqui presentes, e aqueles que vão estar mais tarde, temos o nosso padrão de pensamento, o nosso padrão de vibração numa certa frequência. Nós não temos as mesmas frequências de padrão de pensamento. Cada um de nós tem uma forma de pensar, e continuadamente ou não, mas cada um de nós tem a sua própria frequência, eu chamo de padrão de pensamento. Cada um de nós tem o seu próprio padrão de pensamento. Quando nós prestamos atenção a esse padrão de pensamento, nós sabemos quando são nossos e conseguimos distinguir os que não são nossos. E outro detalhe importante para nós é que nós recebemos pensamentos de encarnados, ou para o mal ou para o bem. Seja a pessoa que está nos desejando mal, seja a pessoa que está nos desejando bem, dá para você fazer alguma distinção quando você se conhece um pouco, quando você está vigiando e orando, porque você tem o seu padrão mental. De repente surge uma coisa desagradável e tal, você está num ambiente, você não sabe nem de onde vem, mas tu sente uma coisa desagradável, uma certa aversão pela vibração, pelo pensamento estranho. O que é que você faz? Você ora nesse momento para você sair da sintonia e voltar ao seu padrão normal de pensamento. Esse é o conselho que Jesus dá. Vigiar isso e orar. Vigiar, orar é ressignificar esse padrão, ou seja, voltar ao padrão para ir melhorando. Porque o convite é melhorar os nossos padrões cada vez mais elevados. E aí, a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão, por exemplo, naquilo que nós estamos habituados a fazer, nos nossos pontos de vista diante de política, diante de futebol, diante de religião, diante de outras discussões em qualquer outras áreas, nós temos alguns pontos de vista. Então nós temos mais ou menos nossos padrões de pensar em relação a certas ideias, o nosso modo de ser, o nosso estilo, né, que são bem peculiar. Cada um tem o seu próprio estilo, o seu próprio hábito, seus pontos de vista, seus modos de ser. Então ele tem um padrão, cada um de nós temos um padrão. E a discussão aqui, que o Hilário está perguntando, é como nós conseguimos distinguir o que é um padrão próprio do qual eu vou construindo, ou o que são pensamentos dos outros, ou encarnado ou desencarnado. Como é que eu consigo fazer essa distinção? Em assunto dessa ordem, é extremamente importante termos muito cuidado nos tipos de julgamentos, porque enquanto nos afinamos o critério pelo padrão terreno, nós possuímos uma vida mental quase sempre parasitária. E ele vai explicar por que ele diz que quase sempre nós, na Terra, encarnados, vivendo em sociedade, ou na família, em qualquer lugar, nós tendemos a ter uma vida mental muito parasitária. Parasitário, o que é o parasita? É aquilo que fica sugando, né, e desfigurando aquilo que é seu. Parasitar é você praticamente ser um vampiro, né? Você parasita e viver em função do pensamento dos outros. De vez que nós ocultamos a onda de pensamento que nos é própria para refletir e agir com os preconceitos convencionais. Existe muito disso também. Você
acaba se adequando às ondas de pensamentos dos outros, embora você em algum momento não está pensando, não tem o mesmo padrão de pensamento, mas você acaba refletindo e agindo de acordo com preconceitos da sociedade. Quando nós entramos no mundo dos preconceitos, nós estamos nos escravizando a ondas de pensamento dos outros, do qual nos deixamos levar. Nós vamos, Maria vai com as outras, né? Mas nós temos os nossos pontos de vista, nós temos nossas ideias, nossos conceitos. O importante é trabalhar e fortalecer os padrões que nós fomos criando, sempre melhorando cada vez mais essas ondas de pensamento que nós emitimos, mas não sendo muito convencionais, ou seja, fazendo o jogo da sociedade, fazendo o jogo das conveniências sociais, ou seja, as convenções, aqueles preconceitos convencionais, e dentro dessas convenções, dos costumes, que são pré-estabelecidos por sociedade A, B, C ou D, né? E que são cristalizações mentais no tempo, em que nós vivemos muito preconceito, seja preconceito de raça, preconceito em termos de, digamos assim, de escolhas, opções no campo do comportamento da sexualidade, do qual também nós alimentamos preconceitos, muitos preconceitos. Nós temos preconceito também em relação às pessoas que têm vícios, pessoas que têm outros hábitos que nós não aceitamos, mas muitas vezes por convenções sociais acabamos aceitando. Mas de qualquer maneira, a questão do modismo, você vai na onda dos outros, né? O que os outros fazem, você faz, quer dizer, você perde o padrão. Maria vai com as outras, né? A questão das modas do dia a dia, as opiniões, né, dos afeiçoados que constituem, por exemplo, através da acomodação, do menor esforço, faz o que todo mundo faz, está tudo bem. Todo mundo cabelo comprido, os homens vão usar cabelo comprido. Quer dizer, tu vai na onda, né? Quando você chega a acompanhar o modismo, você perde um pouco o padrão da sua personalidade e vai de acordo com o que os outros estão te impondo. A sociedade vai te impondo também esses preconceitos, essas opiniões, do qual vamos nos afeiçoando, vamos nos acomodando, nos esforçando pouco e vamos nos deixando levar. Isso é preocupante, porque eu perco a minha autonomia e vivo de uma forma automática, de acordo com o que exigem os espíritos encarnados também. Basta, no entanto, nos afeiçoemos aos exercícios, importante, meus irmãos, muito importante para manter um padrão bom de pensamento, com frequências boas, para trazer saúde para nós, física, emocional e mental, é a meditação. Ele fala exatamente aqui, basta, no entanto, nos afeiçoemos aos exercícios da meditação. Meditar é muito importante. Eu sei que tem materialistas que meditam também, problema deles, mas a meditação com um apelo espiritual. A meditação, como é que se faz uma meditação? Existem várias técnicas para você fazer a meditação, para você ir melhorando os seus padrões de pensamento. Por exemplo, você imaginar, seja através de um filme que viu, uma revista, uma figura, né, uma gravura, uma paisagem, um momento que você viveu, você imagina, começa a botar na sua mente aquele campo tranquilo, com relva bastante verde, bem rala, assim, bem aparada, com flores, com árvore, com cantos de animais, de pássaros e lagoas. Você vai criando mentalmente, através de uma inteligência emocional, um quadro da natureza. E a partir desse quadro meditado, você faz uma reflexão, mantendo-se vivendo esse quadro da natureza, você vai viver, você vai inclusive sentir o ar desse quadro que você cria pela força de expansão da consciência. Você começa a meditar, começa a aprender a meditar. Você começa a imaginar uma luz, um raio de luz penetrando a partir da sua epífise, né? Através do centro da sua cabeça, espalhando por todo o corpo. Você faz uma meditação imaginando essa luz entrando. É do mundo imaginativo, do imaginário, é do mundo da inteligência emocional, mas isso tem poder, que é o poder da meditação, é o exercício da meditação. Você vai criando mentalmente essas coisas harmoniosas, um contato com o animal que você gosta, de estimação, um contato com a pessoa que você ama muito, lembrar um momento amoroso, um momento feliz da sua vida. Então, esse é o convite da meditação. Faz 5 minutos por dia.
aprender a trabalhar a meditação, esse mundo cognitivo, esse mundo emocional é extremamente importante. Nós vamos criando padrões importantes, porque você cria e você vivencia aquilo que você cria e visualiza. A meditação, você visualiza a natureza ou qualquer outra situação feliz da sua vida e você se identifica e você vivencia isso. Então esse é o exercício da meditação que o Aulus está ensinando aqui. Basta, no entanto, afeiçoemo-nos aos exercícios da meditação. É ele que está explicando para o Hilário, para mudar os padrões e melhorar os nossos padrões mentais. Ao estudo edificante, estudar coisas que edificam e não estudar coisas negativas, nos habituar a discernir as situações para que nós possamos compreender onde nos situamos em nossa faixa de pensamento. Quem aqui faz meditação? Praticamente ninguém. Eu faço. Eu faço quase toda hora, né? 5 minutos não. Porque eu me acostumei a fazer isso, eu gosto de fazer isso. Isso está na minha área, na condição de terapeuta. Então eu uso muito isso para mim, tanto quanto eu uso para os clientes. Então, porque é uma forma das pessoas trabalhar uma outra força interior, que é a inteligência emocional. Isso traz efeito energético extremamente positivo, proativo e salutar. A pessoa consegue harmonizar as energias do perispírito, do corpo físico, através do sistema nervoso central e, sobretudo, através dos centros de força que nós temos nos chakras, os chamados chakras, né? E você começa a construir um pouquinho mais de saúde. Você vai ter uma saúde física, uma saúde emocional, uma saúde mental, uma saúde plena. Mas é preciso o exercício da meditação. E quando nós temos o exercício da meditação, quando chega no grupo mediúnico, tem aquelas pessoas que não têm esse hábito, fica lá. Mas um esforço danado para concentrar. E não consegue concentrar, fica pensando em 1000 coisas ou prestando atenção nos detalhinhos ali do grupo mediúnico, mas não consegue concentrar para auxiliar na formação de uma corrente mental uníssona, ou seja, uma corrente mental elevada, como esse grupo está sendo estudado aqui. Porque a pessoa ela não tem o hábito de fazer isso. Não vai ser num grupo mediúnico que ela vai conseguir. É impossível. Ela precisa criar o hábito, ela afeiçoar-se ao hábito da meditação. Aí sim, ela vai estar no grupo mediúnico já preparadíssima. Ela chega lá, concentrou e tal, ela vai, pensa lá na imagem, pensa num animal, ela pensa num momento extraordinário, num momento espiritual que ela viveu, de alegria. Isso vai ajudar na concentração dela. Ela vai concentrar bem, vai entrar em sintonia, o psicoscópio vai analisar ela, poxa, ela está bem. Então é tudo um exercício realmente da nossa mente para criar esses novos padrões de pensamento. Então, ao estudo edificante, como eu disse, ler boas obras, ter bons hábitos e assim vai. Identificando com nitidez as correntes espirituais que possamos assimilar. Ou seja, quando você entra nesse processo de exercício de meditação, com muita facilidade você acaba distinguindo o que é pensamento bom, o que é pensamento ruim, o que é pensamento de encarnado, de desencarnado, somente na mediunidade. Mas não precisa estar em mediunidade, porque todos nós temos em maior ou menor grau o potencial da mediunidade, principalmente a intuitiva. Então, com mediunidade, basicamente é mundo mental, e o mundo mental é que transforma-se exatamente em pensamento, e eu tenho o meu padrão pensamento vindo do mundo mental, eu começando a exercitar a meditação, com certeza eu vou dar um salto de qualidade muito grande em minha espiritualização, ou seja, eu vou me tornar uma pessoa muito mais espiritualizada, porque os meus valores serão muito mais transcendentes e mais permanentes do que os valores transitórios da vida terrena, do sensualismo, do poder, da vaidade, do orgulho, da prepotência e do egoísmo. Aí o Hilário, ainda provocando, disse o seguinte: agora eu percebo como podem surgir os fenômenos mediúnicos bem corriqueiros em situações da vida, tanto nos feitos notáveis da genialidade, como também nos dramas cotidianos. Então ele acabou entendendo que a mediunidade surge em qualquer momento, não só em grupo mediúnico. Ele fala surgir exatamente em situações corriqueiras da vida, em que muitas vezes a pessoa tem uns arroubos de pensamento de gênio, pensamentos extraordinariamente elevados, e outros que acabam tendo um pensamento negativo, trazendo dramas cotidianos, inclusive até suicídios, homicídios e outras violências. Sim, sim, acentuou Aulus, concordou com Hilário. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. Então, o Kardec fala isso também.
todos que estamos aqui somos médiuns, nós temos mediunidade. Porque ele diz que a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como nós também temos o dom de respirar, a faculdade de respirar. Se não respirar, morremos. Então, cada um de nós assimila as forças superiores ou forças inferiores do qual nos sintonizamos. Isso serve de forças superiores ou inferiores de encarnados também, na família, fora da família, de vizinhos, de colega de trabalho, e assim vai. Então, olha a importância da meditação, você criar novos padrões de pensamento vindo do mundo mental que é construído através das meditações, em que você vai regando, né? Você vai fazendo as plantações de coisas positivas no seu mundo mental, de onde vão surgir os pensamentos. Porque todo pensamento sai do mundo mental. Mas você está botando coisas boas lá, mentalizar a natureza, mentalizar Jesus, uma luz penetrando em seu corpo, uma luz saindo do seu coração em benefício de alguém que quer o mal. Isso é meditação. Vamos dizer assim, você está dentro de casa, alguém te fere dentro de casa, e você fica em silêncio, para não responder, para não ter briga, mas um silêncio que acaba sendo um silêncio negativo, porque é um silêncio que você só está calado na boca, porque mentalmente você está com raiva da pessoa. Então isso não é silêncio, você está falando alto com o próprio pensamento. Agora, se você fizer um silêncio proativo, você realmente se cala numa renúncia, num sacrifício naquele momento, e você vê que a pessoa está desequilibrada, está tentando te ferir, mas o que você vai fazer para ela? Num processo de uma concentração, de uma oração. Você imagina saindo do seu peito, que é a região do sentimento, do amor, né, que é o quarto chakra que nós temos, que é o 4 dos 7 chakras importantes, com certeza o chakra do amor, do sentimento, que é o quarto chakra, é o mais importante, no sentido do amor e da compaixão. Aí você imagina saindo uma luz amorosa em direção daquela pessoa que está te ferindo, querendo te ferir, te falando mal, te brigando com você. Então o seu silêncio, transformando o silêncio numa meditação em que você imagina sair do seu peito, do seu coração, uma luz envolvendo a pessoa que está te agredindo, você com certeza absoluta não vai ser atingido. E você possibilitará ou não a pessoa receber essa luz. Você também não tem a pretensão de que ela vai receber. Se ela estiver desesperada, com raiva, com ódio e tal, ela está fechada para isso. Mas você vai emitir para ela a energia. Se ela vai receber ou não, é dela. Você não tem o poder de fazer com que ela receba. Mas você vai se sentir protegido porque você está fazendo a sua parte. Você está emitindo uma energia de amor para aquele que está querendo realmente levar para o rancor, para o ódio. Esse é o exercício do nosso mundo mental, mostrando os padrões do nosso pensamento. Isso é possível. É só nós exercitarmos diariamente. Jesus ensinou isso. Não revideis o mal com o mal, né? E assim vai. Então, cada um de nós assimilamos as forças superiores ou inferiores do qual nós nos sintonizamos. Por isso, o Mestre Jesus recomendou vigilância e oração para não cairmos na sugestão do mal. Ainda é Aulos ensinando aqui para nós. O que é que ensinou Jesus? Vigilância e oração para não cairmos na sugestão do mal. Porque a atenção é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes. Quando nós falamos exatamente ficarmos atentos aos nossos pensamentos, e quando Jesus pediu para que nós vigiássemos e orássemos para não cairmos na sugestão do mal, cair na sugestão do mal é cair na tentação do mal. E você realmente, alguém te fere dentro de casa, ou um vizinho te fere, ou alguém no carro, você está dirigindo, alguém te fere. Naquele momento, se você reagir, você entrar na tentação da invigilância de reagir, você vai entrar no mesmo nível de sintonia. Vai ficar na mesma sintonia do mal. Se você não reagir, mas agir, olha a diferença. Você não vai reagir, você vai agir. A reação é você entrar no mesmo nível. A ação é você estar acima do nível inferior. Como é que você age? Eu repito, emite para aqueles que te querem o mal as energias de amor. Ah, mas eu não consigo. Se esforça que vai conseguir. Porque isso chama-se compaixão. Pode não ser amor, mas já é uma compaixão que está próximo do amor. Então você lance para ela as energias que você tem de carinho, de amor, né? Mesmo que ela esteja supostamente ferindo. Lembra que eu falei para vocês? Ah, mas ela está me ferindo. Não, ninguém está me ferindo, porque nós temos que mudar essa visão de causa e efeito, que ela é muito simples dizer que as pessoas me ferem. Então eu estou atribuindo a terceiros exatamente a causa de eu me sentir ferido. Não.
Agora, se eu fizer exatamente o contrário, eu trazer para mim o desequilíbrio em função dos outros, aí eu vou trazer a causa em mim. Senão, as atitudes das pessoas me trazem irritação, ou seja, eu me sinto irritado com o seu comportamento. Essa lei de causa e efeito está correta, porque eu me sinto irritado, a causa está em mim, não nele. Embora o que ele faça eu fique irritado, mas não é ele que me irrita, é eu que fico irritado com as coisas erradas que ele faz. Mas então não é de fora, a causa não está fora, a causa está em mim, porque assim como é que ele vai ter poder de me irritar? Eu é que tenho poder de me acalmar, ele não tem poder de me acalmar. Então é trazer para nós a responsabilidade dessas atitudes. Se alguém está querendo me ferir, eu não vou me sentir ferido no momento em que eu fizer uma meditação rápida, uma concentração rápida, uma coisa de segundos que seja, mas saindo do meu coração energias boas para quem me quer o mal. Como disse Jesus, não foi isso que ele ensinou? Não foi exatamente isso? Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Quem foi que disse isso? Não foi o Mestre Jesus? Isso tem fundamento, isso é cientificamente provado. Isso não é questão de fé, é uma questão de lógica, é uma questão de energias, mudanças de padrões de pensamento. E aí, continua, e tecendo assim ao redor de nossa alma a espessa rede de impulsos por vezes irresistível. Por que irresistível? Porque no momento que você vai reagir ao mal que façam para você, você acaba por impulso em sua tendência à agressividade, não resistir à reação e agredir também. Quando você começa a controlar um pouco mais o pensamento, dominar um pouco mais seus sentimentos, você vai começar diante dos supostos agressores, daqueles que estão me desrespeitando, ninguém me desrespeita. Eu é que me sinto desrespeitado para os outros, então eu trago a causa para mim, então as soluções estão em mim. Eu não vou me sentir desrespeitado por ninguém, porque eu vou colocar um limite entre aqueles que gostam de me desrespeitar. Problema dele. Eu vou me respeitar, porque eu sou o meu maior amigo, eu sou o meu maior companheiro, eu nunca vou estar só comigo, eu sempre estarei me acompanhando. Então eu tenho que me proteger. E a minha proteção não é contra os outros, é sempre a favor de mim, por isso proteção. Aí, para eu me proteger em relação ao que me agridem, seja do além ou daqui, entre os encarnados, volto a exatamente explicar. Orem. O orar não é fazer um blá blá blá, Pai Nosso repetido, não. É você pensamento bom naquele momento. Um pensamento de compaixão de alguém que está querendo te agredir. E você não está se sentindo agredido, embora ele está tentando, não, você não se autoriza, você não dá autoridade a ele para te agredir, porque você é dono de você. Você é dono dos seus sentimentos, você é dono dos seus pensamentos, você tem a sua vontade. Se você se sentir ferido, não foi ele que feriu, você que se sentiu ferido. Então traga para você responsabilidade. E aí, a partir desse momento, o que é que você faz? Faz a sua oração, a maneira que você achar que deve fazer, porque eu repito, oração não são formas, não são palavras formalizadas. Oração é um coloco você com Deus, Deus está dentro de você também, na sua onipresença, conversar com a força superior que você tem, né? E emite para a pessoa as coisas boas que você tem. E imediatamente você neutralizará todas as ofensas e todos os maus que queiram te fazer. Você não entrará nessa faixa. Por isso que Jesus pediu para que nós vigiássemos e orássemos para não entrar nessa faixa, porque é o nosso escafandro de proteção, ou como disse o Paulo, é o nosso capacete de proteção. É fazer o bem aos que nos querem fazer o mal, e nunca o contrário. Considerando essa realidade, eu estou aproveitando toda a lição aqui de aulas, porque são aulas extraordinárias para nós no dia a dia começarmos a aplicar e sentir os efeitos da nossa vida, no nosso dia a dia. Isso traz saúde para nós. Saúde emocional, repito, saúde física, saúde mental. Estudemos trabalhando. O tempo utilizado a serviço do próximo é uma bênção que entesouramos em nosso próprio favor. É um outro detalhe importante. Quando nós trabalhamos para nós, estamos prontos para trabalhar para o outro. Quando nós entesouramos o trabalho de alto amor em nosso favor, como eu disse, em nosso próprio favor, pelo alto amor, nos protegendo através do alto respeito, da autovalorização, da autoaceitação, o que eu vou fazer? Com certeza absoluta, eu estarei preparado para estender as minhas mãos ao próximo e auxiliá-lo, seja materialmente, se estiver passando dificuldade,
seja moralmente, nos conselhos que eu possa dar, nas boas palavras que eu possa dar, sabendo que eu não posso transformar ninguém, mas posso auxiliar a pessoa a encontrar um caminho de transformação. Eu posso auxiliar a pessoa a pensar diferente, eu posso auxiliar as pessoas realmente a buscar um caminho melhor. Posso. Eu não posso é caminhar por ela, mas eu posso ser uma boa referência, auxiliá-la pela oração, com uma boa palavra, com estender as minhas mãos, levar uma comida aos que estão passando fome, levando realmente roupas, vestuário para os que estão desnudos, como ensinava Jesus. Com essa preocupação, não de salvar a vida dos outros, que eu sou bonzinho, eu sou caridoso, eu estou ajudando todo mundo, sou caridoso. Não é isso. Esse trabalho de assistência, ou seja, serviço ao próximo, ele primeiramente, antes de ser realizado com êxito, precisa ser experimentado por mim. Eu preciso ter respeito por mim, eu preciso me autovalorizar, me autoaceitar, me autoamar, me autoacolher amorosamente, afetuosamente, eu ter esse autorrespeito sem me rejeitar. Porque tem pessoas que fazem esse trabalho e se rejeitam o tempo todo e fica com raiva de todo mundo. Faz isso com raiva, brigando com todo mundo, dando bronca em todo mundo. Distribui cesta básica para todo mundo, mas dando bronca em todo mundo. Para que serve isso? Se não serve para ela. Mas ela continua distribuindo cestas básicas para os outros, achando que isso é que vai dar a salvação para ela. Não vai. Ela precisa se conhecer, ela precisa se tratar, ela precisa se cuidar, ela precisa ser caridosa com ela, solidária com ela, amorosa com ela. Aí ela vai ser solidária, caridosa, amorosa com os outros. Foi exatamente isso que Jesus ensinou. Maior dos mandamentos, semelhante ao amor a Deus, é amar ao próximo como a si mesmo. E a referência é o a si mesmo. Qual é o parâmetro para eu amar o próximo, se não a mim mesmo? Essa é a referência. Como a si mesmo. Auto-amor o tempo todo. E como é que se auto-ama? Bom, no momento que você está se cuidando, está assistindo uma palestra dessa, está querendo renovar a forma de ver e de viver, está se esforçando para ser uma pessoa melhor, isso é auto-amor. Quando você está buscando o evangelho, está buscando uma casa espírita, está procurando fazer um trabalho realmente consciente da importância, realmente, dos valores que você traz para ajudar e auxiliar as pessoas, isso é auto-amor. Então existem vários mecanismos para você trabalhar o auto-amor pela prática, no dia a dia, quando você se valoriza, quando você realmente se autoestima, quando você não se coloca como um deserdado de Deus, ou se coloca como alguém totalmente órfão, né, do Criador, ou não pertencente à vida, ou não pertencente ao universo. Não, nós somos criaturas de Deus, fomos criados para a pura e eterna felicidade, questão 115. Eu sempre cito essa questão porque é exatamente isso que Deus quer para cada um de nós. Nós vamos chegar à pura e eterna felicidade. Ainda teremos percalços. Ninguém vai chegar à pura e eterna felicidade andando numa estrada asfaltada com uma Ferrari muito bonita e do ano a 300, 350 km por hora. Nós só vamos conquistar a pura e eterna felicidade galgando também o nosso monte, galgando também o nosso calvário, galgando a nossa cordilheira dia após dia, centímetro a centímetro, através do testemunho sem desânimo, sempre com bom ânimo. Se vier a dor, obrigado, meu Deus, me dê força, por favor, para eu superar. Ao invés de achar que, coitadinho de mim, eu estou sofrendo tanto, é o coitadismo. É a ideia que a pessoa acaba tendo de ser isolada da vida, isolada das leis de Deus, isolada de Deus, coitadinha, Deus não está olhando por mim. As pessoas são assim, entram em processo de uma profunda depressão, porque se sente isolada, coitadinha, ela se coloca sempre como coitadinha. É o coitadinho de mim, né? É a síndrome, né? Que eu chamo de CDM, né? Coitadinho de mim, é a síndrome da CDM. Além do coitadinho de mim, eu me coloco também como vítima do meu vizinho, da minha família, dos meus filhos, do esposo, da esposa, de Deus, dos espíritos protetores, vítima dos obsessores. Nós não somos vítima de nada, ninguém é vítima de nada, não existe negócio de vítima de nada. Se nós estamos vivendo esses conflitos, o convite é sair da vitimização. Nós não somos vítima de nada, não existe vitimismo no universo. Deus nos criou para a pura e eterna felicidade. Eu tenho todos os instrumentos em mim para poder sair dessas dificuldades, do qual a dor, os desafios das dores, são convites para o meu crescimento e não para punir. Dor não é punitiva, nenhuma dor é punitiva. Mesmo que eu erre e erre muito, e eu preciso reparar esses meus erros, a reparação dos meus erros não são castigos, são oportunidade para reparar o que eu errei. Então, não existe castigo nas leis de Deus. Não existe punições nas leis divinas.
Existem oportunidades infinitas, quantas forem necessárias, para sairmos desse vitimismo, desse coitadismo. Porque quando nós entramos nesse coitadinho de mim e nos colocamos vítima da vida, do universo de Deus, o que nós fazemos? Primeira coisa é pedir, recorrer migalha de piedade dos outros. Por favor, olhe por mim. Por favor, olhe por mim. Por favor, me acuda. A gente começa a querer mendigar, né, esses tipos de piedade dos outros. Quando não entra no processo de autopiedade. Tadinha de mim, tadinha de mim. São movimentos infantilizados. Padrão mental. De má educação religiosa. De má educação de autoconhecimento. Jesus veio trazer definitivamente a fórmula da nossa libertação. De que forma? Primeiro, ele pediu para que nós pudéssemos ampliar a nossa luz. Mas como é que eu posso que brilhe a vossa luz? Que luz é essa? Essa luz sou eu, essência, não sou eu, Jorge. O Jorge é sombra. Jorge é um nome. Meu corpo é semimaterial. Meu corpo é material, que tem um semimaterial, mas eu sou espírito. Na realidade, eu sou essência. Então, eu sou luz, eu sou uma chama divina. Que essa chama divina se expanda, disse Jesus, que brilha a vossa luz. Agora, ela só brilhará por um caminho, o caminho do amor. Não tem outro caminho, não. É o caminho do amor. Onde é que está o amor? Fora? Eu compro em shopping center, numa drogaria, eu compro com remédio psicotrópico? Não. O amor é uma construção diária. Como eu disse, a própria dor é um convite para o amor. Vem a dificuldade e ninguém reencarna para fazer turismo, todas as dificuldades que vier com a família, financeira, dificuldades já ver de doença, e vários tipos de dificuldades que nós vivemos, que são, e eu chamo de experiências, desafios, nós passamos por todas as experiências, desafios, como um convite para ampliar o amor e a luz que nós somos por dentro. Agora, eu vou encontrar felicidade fora de mim? Ninguém encontra. Eu vou encontrar felicidade no iate, fazendo viagem para todo mundo, tendo todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza do mundo? Não é, também isso não traz felicidade. Ah, mas manda buscar. Mentira. Na realidade, a felicidade está dentro de mim. Quando eu começo a me respeitar, quando eu começo a conversar comigo um pouco mais, quando eu começo a prestar atenção nos pensamentos e por que eu estou pensando coisa negativa, botando em seu lugar pensamento mais positivo. E para isso eu preciso fazer boas leituras, boas conversações, ver bons programas, fazer boas meditações, para que eu possa mudar o meu mundo mental. Aí, com certeza, eu começaria a ter uma leveza. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós, não está fora, não está nas igrejas, não está no centro espírita. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Já falava Jesus há 2000 anos. O reino de Deus está dentro de vós. E se essa paz, esse reinado divino está em mim, eu preciso encontrar em mim, não fora de mim. Mais um detalhe importante para o autoconhecimento. Eu vou encontrar em mim. Quando eu começo a me respeitar, a me amar, mesmo que eu erre, eu procuro ressignificar o erro, me apronto para poder reparar o erro que eu cometi e não entrar em culpa porque errei, porque o erro também é uma oportunidade que eu tenho de aprender com ele e fazer de forma diferente de outra forma, em outras circunstâncias. É assim que nós vamos estudando, nós vamos aproveitando para poder realmente crescermos. Não vamos virar santo, mas vamos virar pessoas muito saudáveis. Saudáveis conosco, saudáveis com a sociedade, ecologicamente extremamente importante, seremos saudáveis com a natureza, né? Seremos saudáveis para os bons espíritos, seremos saudáveis em todo momento. Vamos nos planificando a partir de uma reencarnação bem planejada, que pode começar aqui e agora, já com um planejamento muito bom para um futuro extraordinário, sobretudo após a nossa desencarnação, que inevitavelmente vai chegar. E já vamos chegar tranquilo, porque vamos chegar já bem conosco, já bem resolvido conosco, não iludidos com o Jorge, porque o Jorge vai passar mesmo, o corpo vai passar mesmo. Claro que eu valorizo isso, mas não fico preso a isso. O corpo é importante, claro que é importante, é um instrumento, mas é apenas um instrumento, porque eu não sou o corpo, eu não sou o Jorge, eu sou o espírito, na eternidade, numa jornada eterna, rumo à pura e eterna felicidade. Eu não, todos vocês, todos nós. E é assim que na próxima nós vamos falar sobre psicofonia, sim, mas consciente. Uma psicofonia em que o médium ele participa do processo, mas sem interferir no pensamento do espírito, exceto controlando os pensamentos negativos do espírito, para que ele possa verbalizar na psicofonia as coisas que sejam condizentes com o trabalho equilibrado. Porque se não for assim, ele vai acabar entrando no ritmo, mesmo na psicofonia consciente, falar besteira, ser desequilibrado e perturbar todo o trabalho de psicofonia.
Então nós vamos falar na próxima quarta-feira sobre psicofonia consciente. Como é que se dá? Porque psicofonia é pensamento e pensamento. Nós falamos na introdução hoje sobre pensamento. Como é que se dá a psicofonia, tá ok? Isso é com Eugênia, que é a grande médica psicofônica do trabalho, desse livro aqui, contado por André Luiz. Fica então para quarta-feira que vem essa nossa reflexão sobre psicofonia consciente, tá bom? Obrigado a todos vocês, espero que tenham entendido essas nossas últimas reflexões, está um pouco fora aqui do livro, mas eu sempre chamo aos meus amigos, aqueles que me ouvem e estão no estudo comigo, como vocês têm potencial para sair dessas agruras, do coitadismo, desse vitimismo, porque nós temos poder dentro de nós. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço. Grave essas palavras. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço. Mereço porque eu sou filho de Deus. Eu fui criado para a pura eterna felicidade, então eu mereço ser. Eu não mereço ser feliz porque todo mundo sofre. Isso é boicotar a minha felicidade. Se Deus me dá a oportunidade de poder viver relativamente uma felicidade relativa a partir daqui e agora, por que eu vou boicotar? Não vou, eu vou agradecer a Deus. É isso, meus irmãos. Um grande abraço para todo mundo, muita paz, tá?